E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa quarta videoaula. Na segunda videoaula, nós vimos os elementos primitivos da geometria. Na terceira videoaula, nós vimos a bissetriz de um ângulo. E agora, dando continuidade, vamos falar dos triângulos, tá? Você se recorda o que era um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados e 3 ângulos, certo? Eu vou chamar meu triângulo agora. Eu não vou ficar escrevendo mais triângulo. Eu vou abreviar pelo triângulozinho aqui, ó, pela letra grega que se chama delta, tá? Então eu leio triângulo ABC. Por quê? Porque os vértices, pessoal, desse triângulo, os vértices são as pontas, lembra? Eles são sempre nomeados com letras maiúsculas. Os vértices são o A, o B e o C. Logo, eu chamo o meu triângulo considerando as letras do vértice. Então, eu chamo esse triângulo de A, B e C. Então, ó, os vértices são os pontos A, B e C. Os lados são os segmentos AB, BC e CA. Lembra? Tem que colocar o tracinho em cima para representar que é um segmento. E os ângulos internos, os ângulos que estão dentro. Então, eu tenho o ângulo com o vértice em B e lados AC. É esse ângulo aqui, ó, o ângulo ABC, depois o ângulo BCA e por fim o ângulo CAB. Lembra que o vértice sempre é representado com o chapéu, beleza? Tem uma propriedade, pessoal, dos meus triângulos. Olha só, em cada um dos vértices do meu triângulo, se eu prolongar eles, então eu estou pegando aqui, ó, o meu lado AC e estou prolongando em relação ao vértice A, a linha pontilhada. Quando eu faço esse prolongamento, apareceu um ângulo externo, um ângulo que está fora do seu triângulo, que eu chamei ele de Azinho. Se eu pegar agora e prolongar o meu lado BC em relação ao vértice C, ó, a pontilhadinha aqui, ó, também vai aparecer um ângulo externo aqui do triângulo, um ângulo que está fora do triângulo, que eu vou chamar ele de Czinho. E se eu prolongar o vértice AB em relação ao B, ó, a linha pontilhada, também aparece um outro ângulo externo, que eu vou chamar ele de Bzinho. Qual que é essa relação, pessoal? Percebe que se você pegar o ângulo interno, o maior aqui, ó, o ângulo BAC ou CAB, e juntar com o ângulo Azinho, ele forma um ângulo de 180 graus. Verdade? Ele forma meia volta, ó, tá vendo? Se eu juntar esse ângulo aqui, ó, que está dentro do triângulo, com o ângulo que está fora, eu estou formando um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. A mesma coisa vale para o par ACB. Se eu juntar esse ângulo aqui, ó, que está dentro, em relação a C, com o Czinho, ele também forma meia volta, 180 graus. Então, a mesma coisa aqui, ó, se eu juntar o ângulo em relação ao vértice B, este ângulo interno com o ângulo Bzinho, eu também consigo 180 graus. Então, ó, a soma da medida do ângulo interno com o seu ângulo externo sempre dá 180, porque eles são suplementares. Lembra? Ângulos suplementares, a soma é maior, a soma é igual a 180. Aqueles que a soma dava 90 graus eram os ângulos complementares. Então, vocês acabaram de aprender uma relação entre o ângulo interno e o ângulo externo, que a soma dos dois sempre vai ser 180. Beleza? E agora, qual é a condição de existência para você ter um triângulo? Será que dado 3 medidas de lados você consegue construir um triângulo? A resposta é não, pessoal. Tem que valer essa condição aqui. Para qualquer triângulo, a medida de um lado sempre tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. Como assim? Pega aqui o 2,5, ó. Pegou? Quais são os outros dois lados que formam o triângulo? O lado de 2 centímetros e o lado de 3 centímetros. Quanto que é a soma 2 mais 3? 5. Esse 2,5 é menor que o 5, que é a soma desses dois. Isso que é a condição que está escrita em azul aqui, ó. Se eu pegar agora o 2 e somar com o 2,5, dá 4,5. Essa soma é maior que o 3. Se eu pegar e juntar agora o 3 com
com o 2,5 dá 5,5, que é muito maior que o 2. Então a condição está satisfeita. A soma da medida dos outros dois lados sempre tem que ser maior do que a medida do terceiro lado, certo? Lembra da classificação dos triângulos? O triângulo que tem os três lados congruentes, os três lados com a mesma medida, é chamado de equilátero. Aquele triângulo que só tem dois lados com a mesma medida, dois lados congruentes, ele é chamado de isósceles. Aquele que não tem nenhum lado igual é chamado de escaleno. Agora uma pergunta, ó. Todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles? Eu já cobrei isso de vocês. A resposta é sim, ó. Por quê? Para ser isósceles tem que ter dois lados. O triângulo equilátero tem mais que dois, ele tem 3, mas mesmo assim não é um triângulo isósceles, porque o lado AB é congruente ao lado AC, igual aqui, ó. E por fim, ó, se eu olhar os ângulos internos de meu triângulo, eu tenho três tipos também. O acutângulo, em que os ângulos são todos agudos, menor que 90 graus. Lembra? Acutângulo, agudo, agulha, que tem ponta menor que 90 graus. O triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus é chamado de obtusângulo. Então aqui provavelmente é um ângulo de 110 graus, digamos. E aquele que tem esse símbolozinho aqui, ó, símbolo de ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. O triângulo retângulo é tão importante quanto o triângulo equilátero e isósceles. No nono ano, ano que vem, a gente vai perder uns 2 meses só estudando o triângulo retângulo no finalzinho do ano. Beleza? Então agora é com vocês aí, pessoal. Hora de praticar.